infiel. Amém? É a parábola que está em Lucas capítulo 16, versículo 1 em diante. Diz assim: e dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isto que eu ouço de ti? Presta conta da tua mordomia, porque já não poderá ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar eu não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma tua conta e assenta-te já, e escreve 50. E disse depois ao outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma tua conta e escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas das injustiças, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou há de chegar-se a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amém? Senhor, fale conosco nesta noite. Estamos aqui para aprender de Ti. Fale através da Sua palavra, iluminando a nossa vida, para que possamos proceder de maneira que Te agrada. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos, dando glória a Deus. Deus é maravilhoso. Amém? A parábola do mordomo infiel já está dizendo que tinha um infiel ali. Amém? Mas começa contando que havia um homem muito rico. Muito rico. Esse homem, nós sabemos que é o dono de tudo. Ele representa quem? Ele representa a Deus. Nós somos dono de alguma coisa? Nós pensamos que somos. As pessoas pensam que são. Como dizia minha mãe, nem tu não é teu. Né? Que a gente não é. Nem a gente é da gente mesmo. Nossa vida já é de Jesus. Amém? Agora, uma vez que a sua vida é de Jesus, aí tudo que é dele é teu. E ele é eterno. E no momento que você passa a ser dele, então você passa a ser eterno. Você passa a ter uma vida eterna. E tudo que Jesus herdou, e a Bíblia diz que todas as coisas ele herdou. A Bíblia diz que nós herdamos com ele. Amém? Veja que privilégio. Mas vamos falar das coisas da terra, porque é aqui que interessa. Agora, mas na verdade o que deve interessar é o que está no outro lado. Amém, irmãos? Mas agora a verdade é que estamos vivendo a vida nesse planeta, a vida neste mundo, a vida nessa terra, aonde é muito difícil, aonde tem muitas lutas, aonde tem muitas dificuldades. Mas pode ver, irmãos, que as dificuldades, as lutas, é para todo mundo. Pode ter luta de um jeito, de outro, em níveis diferentes, porque as pessoas estão em níveis também diferentes. Mas todas as pessoas têm suas lutas, têm suas tentações, amém? Todas elas têm suas tentações, todas elas têm suas dificuldades, todas elas têm suas batalhas, todas elas têm suas dores. E é preciso, só que muitas pessoas acham que ela pode ser infiel e se justificar. Sabe, esse é um problema, porque não há justificação para o infiel. O infiel só tem que reconhecer que é infiel e pedir perdão e mudar de vida. Amém, irmãos? Esse é o único jeito, essa é a única forma. E Deus sempre trata da infidelidade e da fidelidade, porque Deus quer fazer distinção entre o bem e o mal, entre um bom caráter e um mau caráter. Então ele fala de coisas
alheias, ele fala de coisas que não são da pessoa e que ela deve de prestar conta nessa parábola. Então, começa dizendo assim, dizia aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. O que ele estava fazendo, esse mordomo? Ele estava gastando o dinheiro do seu senhor, ele estava dissipando os bens, ele não estava sendo fiel no seu trabalho, ele não estava fazendo as coisas direito, ele estava trazendo um prejuízo para o seu patrão, amém, irmãos? Porque o mordomo era aquele que dirigia tudo, o patrão confiou tudo nas mãos dele, o seu senhor confiou tudo nas mãos dele. E um mordomo é alguém que está na casa e que ele tem direito a usufruir praticamente de tudo que é do dono. Mas ele tem que ter responsabilidade, não é dele. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Não é dele. Então ele tem que prestar o serviço, ele tem que fazer a coisa direito. E ele pode usufruir de todas as bênçãos, digamos assim, que está ali. Mas aí a Bíblia diz que foi falado que, e esse senhor ficou sabendo que esse mordomo estava sendo infiel, que ele estava dissipando os seus bens, ele estava gastando, ele estava fazendo coisas erradas. E aí então, ele o chamando disse-lhe: que é isso que eu ouço de ti? O que eu estou ouvindo de ti? Porque você sabe, o diabo faz fofoca, né? O diabo é um fofoqueiro. Quem sabia que o diabo é um fofoqueiro? Ele é um fofoqueiro. Ele vai lá no céu e ele tem entrada lá. Ele entra lá. Ele entra no céu, o diabo entra na igreja. O diabo entra na igreja também. Ele também vem na igreja, ele também vem no culto. E o diabo, ele vai lá e faz fofoca da pessoa. Olha ali. Olha o teu servo. Olha a tua serva. Como é que está procedendo com as coisas que são suas. Que não é dele. Coisas alheias. E ele vai lá e faz fofoca de nós. Que nós estamos dissipando, que nós estamos fazendo errado, que nós não estamos honrando, né, com a oportunidade que Deus nos dá. Então, a fofoca chegou até os ouvidos do Senhor. E o que o Senhor fez? Chamou aquele servo. Vamos conversar. E disse para ele: o que é isso que eu estou ouvindo de ti? O que eu estou ouvindo de ti? Porque às vezes a pessoa é infiel, mas ninguém está sabendo. O diabo está sabendo. O diabo sempre está sabendo. O diabo, ele não é onisciente, mas ele tem demônio em toda parte, espiando a vida da pessoa, anotando a vida da pessoa. Para quê? Porque ele quer incriminar, ele é aquele que incrimina. Só que o diabo, às vezes, ele está mais justo que a pessoa, porque o que ele está dizendo é verdade. Embora ele seja um fofoqueiro, ele leva uma verdade muitas vezes perante a Deus, e Deus é um Deus justo, e o diabo vai lá e fica entre você e Deus. Para quê? Para que Deus não possa abençoar a sua vida. Por quê? Porque o diabo é como aquele promotor de justiça que quer incriminar o criminoso. Quem está entendendo, diga amém. Ele não quer saber, ele nem sabe a história, contaram para ele, ele tem lá o inquérito, e ele começa a arrebentar com aquele próximo que está ali sentado no banquinho, que às vezes não fez tudo aquilo, que às vezes foi uma fofoca que chegou, que às vezes foi uma conversa que chegou lá, mas o papel dele é fazer isso, é levar a pessoa à condenação. Aí tem o advogado, que às vezes até sabe que o cara foi um criminoso, né? É ou não é? O advogado sabe. Mas aí o advogado, qual é o papel dele? Eu vou defender de um incidente, eu vou usar a lei, eu vou usar o conhecimento que eu tenho, e eu vou tirar o meu cliente dessa, e ele vai sair livre. E às vezes sai o bandido livre, sim ou não? E às vezes o inocente é culpa, porque o advogado não é bom, acaba que o inocente vira o culpado muitas vezes. Isso é nesse mundo. Mas no mundo de Deus não é assim. Porque Deus sabe. Só que o diabo muitas vezes ele tem razão. E aí a pessoa muitas vezes ela não avança, ela não vai para frente. Por quê? Porque ela está toda hora sendo acusada. A Bíblia diz que o diabo é o acusador perante Deus dos nossos irmãos, de todos nós. Ele está lá sempre acusando a gente. Então Deus chama e diz: o que eu estou ouvindo de ti? Porque Deus chama a gente para uma conversa. O que eu estou ouvindo de ti? Presta conta da tua mordomia, presta conta da tua administração, presta conta da tua vida, o que tu tem feito, porque já não poderá ser mais meu mordomo. Quer dizer, Deus está dizendo: não vou ter que despedir você, porque
o patrão está dizendo, porque você não está agindo corretamente. Quem é que de nós que gostaria de ter um servo que não vai agir corretamente? Todo mundo procura tratar com gente que tenha caráter, sim ou não? Um bom caráter. Você pode virar as costas e deixar sua casa nas mãos da pessoa, amém? Você pode confiar naquela pessoa. E essa palavra aqui não está tratando apenas de dinheiro, de riqueza, está tratando de caráter, amém, irmãos? Caráter, que é a coisa que as pessoas às vezes não levam em conta. É uma pouca coisa, é uma pequena coisa, é uma pequena dívida, é uma coisa pequena. Não dá, vamos levar assim, todo mundo leva. Nós não somos todo mundo. Nós não somos todo mundo. Nós somos pessoas que estão na igreja para ser tratada. Amém? Nós podemos ter chegado aqui como parecia que era igual todo mundo. Mas chegando aqui, Deus vai tratar de nós.